Olá, pessoal. Essa experiência de escrever sobre a política, a história política de Campos do Jordão, através primeiro dessa série Os Prefeitos, né, do jornal A Tribuna, nos possibilita fazer algumas análises, né, e traçar algumas linhas de pensamento sobre a história da nossa cidade e por que é que chegamos até aqui, de que forma chegamos até onde chegamos. E fazendo uma pequena linha nos primórdios da nossa cidade, partindo do ciclo da tuberculose ou do ciclo da cura para o ciclo do turismo, seguindo aquela linha dos 3 ciclos estabelecida pelo Pedro Paulo Filho na sua obra historiográfica, quando ele divide a história de Campos do Jordão em 3 eixos. O ciclo do ouro, o ciclo da cura, que ele chama, né? Ele usa um eufemismo para se referir ao ciclo da tuberculose, uma imagem um pouco mais otimista daquele período duro da vida jordanense e da vida brasileira em geral. E depois o ciclo do turismo seria o 3º ciclo, né? que é onde nós estamos no momento e onde eu particularmente acho que é um momento de rediscussão dessa vocação turística, né? Do modelo, acho que precisa ser rediscutido. Mas essa é uma outra questão. O que eu gostaria de trazer à tona é de uma coincidência histórica que é muito interessante. Recentemente eu estava num café em Abernéssia, Campos do Jordão tem excelentes cafés, todo mundo sabe disso, e conversei com uma moça, né, que estava lá nos atendendo, né, uma profissional da área de gastronomia, e ela me disse que veio do Ceará, falou lá o nome da cidade, é próximo de Sobral. Sobral é a cidade do Belchior, né? E outras pessoas importantes e é uma referência na educação brasileira hoje, Sobral. E ela estava me falando de como ela veio, ela está aqui há 3 meses, né? Ela está gostando muito, fala que aqui é melhor para trabalhar, o salário é maior, as possibilidades são grandes, ela sente saudade da família, né, que deixou lá no Ceará, mas ela está gostando muito daqui. Bom, votos para que ela fique, não vou citar o nome, porque não falei nem para ela que eu ia fazer esse vídeo, mas enfim. E aí eu me dei conta de que na nossa história, na história de Campos do Jordão, há o registro de pelo menos 3 cidadãos importantíssimos nascidos no estado do Ceará. Olha que interessante, 3 cidadãos importantíssimos. O primeiro é o Domingos Jaguaribe, né? Aliás, o nome Jaguaribe é um nome muito comum lá no Ceará, porque tem um rio grande, que é o rio Jaguaribe. E Jaguaribe significa Rio das Onças, né? Jaguar, onça, felino. Né? E Domingos José Nogueira Jaguaribe, era esse o nome dele, foi um dos pioneiros da nossa cidade, uma pessoa que chegou no início do século XX e uma pessoa que foi muito importante para disseminar a qualidade do ar de Campos do Jordão. O Domingos Jaguaribe era muito... criou a Companhia de Melhoramentos aqui de Campos do Jordão, chegou nos primórdios, como eu falei, final do século XIX, começo do século XX, logo depois de Mateus da Costa Pinto. Não é? Foi ele quem trouxe o engenheiro José Magalhães, que acabou assassinado, né, a tiros pelo João Maquinista, né, numa disputa por terras, por demarcação de terras, e foi ele quem trouxe também o nosso queridíssimo cidadão escocês Robert John Reid, que viria a ser o fundador de Vila Abernéssia. Essa é uma história conhecida. O Reid recebeu como parte do pagamento pelo seu trabalho, né, de demarcação de terras e de levantamento de agrimensura aqui na nossa cidade, algumas terras, e nessas terras ele se estabeleceu, construiu uma fazenda, e quando foi se instalar a estação de trem, a estrada de ferro, foi utilizado o nome que ele deu à cidade, né? A sua fazenda Aber, de Aberdeen, Nes de Inverness e A de Escócia virou Abernéssia, mas é a história que todo mundo conhece. Se não conhece, deveria conhecer. E quem trouxe esse cara para cá, o Reid, foi o Domingos Jaguaribe, né? O Domingos Jaguaribe era um homem muito bem relacionado na capital, e ele tinha uma coisa, ele dizia assim, que ele achava que a capital da República recém
instalada tinha que ser aqui em Campos do Jordão, e não no Rio de Janeiro. Então ele dizia que pela distância entre as principais capitais que Campos do Jordão tinha de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, então que a capital tinha que ser aqui. E foi aquele que fazia um trabalho, por meio dos artigos que ele publicava em vários jornais, né? Um trabalho de divulgação das qualidades do ar, do clima de Campos do Jordão. Então a cidade deve muito a esse cidadão, tanto que deu a vila, a primeira vila de Campos do Jordão ficou chamada, a vila de São Mateus do Imbiri virou depois a Vila Jaguaribe. O segundo cidadão cearense que a gente precisa considerar é o nosso primeiro prefeito, Oscar Antônio de Barcelos, um militar, né? Um militar com formação na área de exatas, mais especificamente um especialista em engenharia e arquitetura, que foi nomeado nosso primeiro prefeito. Ele veio para Campos do Jordão para assumir a prefeitura de uma cidade que ainda não existia. Por que não existia? Porque naquela época, 1927, ainda Campos não tinha obtido a sua autonomia política, então Campos do Jordão ainda era uma cidade, um distrito de São Bento do Sapucaí. O Oscar Antônio de Barcelos ficou poucos meses no cargo, ele ficou menos de um ano. Ele veio com a principal obrigação de providenciar a instalação inicial da infraestrutura do lugar, mas ele encontrou muitas dificuldades e ele relatava nas cartas que enviava, ou então o presidente da província, que seria hoje o governador do estado de São Paulo, que ele estava encontrando muitas dificuldades. E outra coisa, ele era desafeto do Robert John Reid, que ele mandava cartas e dizia assim, olha, tem um estrangeiro que manda na cidade, eu não consigo fazer nada, porque a principal autoridade aqui é um estrangeiro. Parece que eles não se davam muito bem. Tanto que Oscar Antônio de Barcelos, nosso segundo cearense, importante da nossa história, renunciou ao mandato, foi para o sul trabalhar lá e lá faleceu, inclusive. O terceiro é um cara mais recente, que é o Eleazar de Carvalho, que não é jordanense, assim como os outros dois, não nasceu em Campos do Jordão, mas o Eleazar de Carvalho, que tem uma história muito curiosa de como ele se tornou músico, né? Ele, como grande maestro brasileiro que ele foi, ele fez os primeiros concertos de inverno de Campos do Jordão no Palácio Boa Vista em 1970. Então a relação dele com Campos do Jordão era muito próxima por conta do fato dele estar sempre contratado para fazer os concertos para a assistência convidada pelo governo do estado. Vamos lá? Palácio Boa Vista ele é inaugurado em 1964, né, por Adhemar de Barros. Ele começa a ser construído em 1938, fica quando Adhemar de Barros era interventor na época do Estado Novo. Depois Getúlio cai, né, Getúlio renuncia, na verdade, para não sofrer uma cassação, vamos chamar assim. É uma queda negociada. Getúlio se retira, acaba o Estado Novo, e aí o Eurico Gaspar Dutra assume a presidência da República. E nesse contexto, em 1938, Adhemar é o grande nome da política paulista, um dos grandes nomes da política brasileira. E Adhemar começa a construção do Palácio Boa Vista, que é o palácio que vai servir de residência oficial de verão do governador do estado de São Paulo, e não de inverno. Porque se dizia, falei isso outro dia, porque o Adhemar dizia que era para o governador fugir da canícula, ou seja, do calor extremo da capital paulista, no verão. Então ele vinha para o fresquinho, vinha aqui para Campos do Jordão. Com a necessidade de se dar uma utilização para o Palácio Boa Vista, o então governador Abreu Sodré, no final dos anos 60, chama o seu secretário da Fazenda, que era Luiz Arrobas Martins, que era um nome muito importante na nossa história, para dar uma destinação artística e cultural para o palácio. Então, Luiz Arrobas Martins começa a fazer a aquisição do acervo modernista. Então ele vai negociar lá com a Anita Malfatti, com a Tarsila do Amaral, com o Brecheret, com o Volpi, com todos esses artistas brasileiros maravilhosos, e começa a constituir aqui o principal acervo de arte modernista do mundo. Não é? Mas faltava algo mais, quer dizer, dentro dessa tentativa de transformar Campos do Jordão nesse grande destino turístico que acabou se transformando de inverno, né, essa grande referência do turismo de inverno na América, no hemisfério sul, eu acho.
Campos é conhecido não só no Brasil, mas no exterior também. Era necessário criar atrações culturais para a aristocracia paulistana, né? E aí, o que a aristocracia paulistana gosta? Arte e música erudita. A partir daí começam os grandes concertos, né, para esse público dentro do Palácio Boa Vista. Essa história de concerto erudito já vinha sendo verificada em Campos do Jordão, não só no Palácio, mas também no Grande Hotel. O Grande Hotel contratava concertos, até Maria Teresa Amade, nossa professora Teresa, chegou a tocar piano lá. Então era muito comum que o Grande Hotel realizasse concertos para os seus hóspedes, para os seus clientes. Muitos deles, inclusive, eram beneficentes, muitos coordenados pela professora Meire de Arruda Camargo, né? Eram beneficentes para os sanatórios e as pensões aqui da cidade de tuberculosos. Né? Então o Eleazar de Carvalho, o terceiro cearense, é convidado pelo governo do estado para reger o primeiro concerto de inverno em 1970. E a partir daí se estabelece o Festival de Inverno. Outra passagem importante do maestro Eleazar de Carvalho por Campos do Jordão é quando ele é convidado pelo governo do estado de São Paulo para ser o grande diretor pedagógico do festival. Em 1973, portanto 3 anos depois, o festival deixa de ser apenas performático e aberto a poucos, mas para ser também pedagógico. Então, inspirado no modelo do festival de Tanglewood nos Estados Unidos, que também era de caráter pedagógico, não sei se ainda é, Eleazar de Carvalho, o maestro Eleazar de Carvalho, transforma o Festival de Campos do Jordão, recém-nascido, tinha 3 anos, no grande núcleo pedagógico da música erudita no Brasil, e graças a essa ação do Eleazar de Carvalho, milhares de músicos brasileiros e estrangeiros se formaram em Campos do Jordão e tem Campos do Jordão como seu berço musical, musicista, de formação musical. Então, falando de Eleazar de Carvalho, ele chega a comparar, ele escreveu isso no livro de visitas para o Aracaque Massacaso, quando ele diz, na época administrador do Palácio, quando ele compara o Palácio à Quinta Sinfonia, à Nona Sinfonia de Beethoven. Então, são esses 3 cidadãos cearenses. E eu estou dizendo tudo isso por conta dessa história dos prefeitos de Campos do Jordão, lembrando que o primeiro prefeito não era daqui. De onde ele era? Ele era do Ceará. Assim como Domingos Jaguaribe e a nossa primeira vila tem o nome de um rio cearense, que é o rio Jaguaribe, que seria o Rio das Onças, em referência ao doutor Domingos Jaguaribe. E por último, mas não menos importante, então, o maestro Eleazar de Carvalho. Todos nordestinos, todos nascidos no Ceará e todos com uma trajetória muito importante para a formação e desenvolvimento da nossa cidade. O Domingos Jaguaribe, né, para divulgação, como grande primeiro divulgador das qualidades e do clima de Campos do Jordão para o combate à tuberculose, ele era um defensor de Campos do Jordão. O coronel Oscar Antônio de Barcelos, que foi o primeiro prefeito, já está na nossa história, teve muita dificuldade, mas foi o nosso primeiro prefeito. E por fim, Eleazar de Carvalho, aquele que não criou, mas sim, ele é considerado como o criador. Tem gente que fala que é o Luiz Arrobas Martins, tem gente que fala que é o Eleazar de Carvalho, mas o Eleazar de Carvalho é considerado, sim, o criador do Festival de Inverno de Campos do Jordão, a partir do momento em que ele assume a direção artística do festival e implanta o seu núcleo pedagógico. É isso aí. O Ceará e Campos, que aí, aproveitando para dar um grande abraço ao meu amigo Everardo, o Ceará, como eu chamo carinhosamente, um cara que eu conheço há tanto tempo, que veio lá do Nordeste e que é um trabalhador, é um guerreiro, é um cara que se envolve muito com todas as questões comuns aqui da nossa cidade. Então fica aqui o meu abraço para o Everardo Ceará, nesse pequeno passeio pela história de Campos do Jordão, saindo lá do Rio das Onças do Ceará, passando por Sobral, passando por Fortaleza, pelo Crato e chegando aqui até a nossa montanha magnífica. Até a próxima.